Teve uma reunião, 21 prefeitos das maiores cidades catarinenses, junto com o governo do estado, o governador. E aí resolveram adotar novas medidas para tentar frear, o que eles dizem, os novos casos da Covid-19 no estado. Entre as ações está o tal do toque de recolher, entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Os catarinenses experimentaram diferentes níveis de regramentos desde o início da pandemia. De um lockdown, quando os primeiros casos foram registrados em março, até a flexibilização que permitiu a retomada de praticamente todos os setores da economia. Mas a alta expressiva dos números desde o mês de novembro levou a uma decisão inédita: o toque de recolher. A medida foi definida pelo governador do estado depois de uma reunião com a Federação Catarinense dos Municípios e os prefeitos das 21 maiores cidades. Se pensou, então, em criar esse toque de recolher, logicamente que respeitando o livre arbítrio das pessoas, o direito de ir e vir também das pessoas, mas que será principalmente aumentado o poder de fiscalização com a PM, com a Polícia Civil e com os órgãos de fiscalização das prefeituras, para principalmente evitar aglomerações em restaurantes, em bares, em festas particulares, em ambientes muitas vezes clandestinos, que estavam acontecendo aí sempre durante o período noturno ou de finais de semana. Eu acho que já ajuda a inibir a transmissão do vírus, que é o grande desafio desse momento. A portaria com o novo regramento será publicada pela Secretaria da Saúde amanhã. Mas as autoridades adiantam que o recolhimento da população será durante a noite e madrugada. Significa que, a partir de determinado horário colocado no decreto, as pessoas não estarão mais circulando, salvo em situações de emergência, ou seja, que necessitem de serviço hospitalar, médico hospitalar ou de alguma das forças de segurança e proteção, como o Corpo de Bombeiros, significa que não se pode ficar até 2, 3 horas da manhã num bar ou numa festa clandestina. Então, a recomendação é muito forte para que as pessoas permaneçam em casa. Para a Superintendência de Vigilância em Saúde, aumentar as restrições agora é medida necessária para evitar o colapso da rede de atendimento. Santa Catarina segue batendo o recorde diário nos casos ativos de pessoas em condições de transmitir o coronavírus. São 33.034, um aumento de 756 de um boletim para o outro. A partir da publicação do decreto, o toque de recolher vai durar 15 dias. A fiscalização ficará por conta dos órgãos de segurança. A fiscalização será intensa, por parte, na questão de toque de recolher, principalmente da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Vigilância Sanitária estará fiscalizando também. O estado diz que buscou uma alternativa para reduzir a circulação de pessoas com o menor impacto possível para a economia. Os novos regramentos não devem incidir na maior parte das atividades já liberadas anteriormente. O transporte coletivo, por exemplo, segue operando com os 70% da capacidade. E as portarias publicadas anteriormente não devem sofrer alterações. O comércio, inclusive, vai ter ampliação no horário de funcionamento para distribuir melhor a demanda e evitar aglomerações para as compras de fim de ano. Mas a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado questiona a decisão. O setor vai precisar fechar as portas às 11 horas da noite, com atendimento máximo até meia-noite. As medidas anunciadas também são incoerentes, porque elas tratam os setores de forma desigual. Por exemplo, no comércio é ampliado o horário de atendimento, o que está correto, porque dilui o fluxo de consumidores, enquanto na área da gastronomia foi anunciada uma redução no horário de atendimento. E o mais preocupante dessas medidas anunciadas são anunciadas na véspera da temporada, onde a gente tem o turismo representando 12% do PIB do estado, gerando uma grande insegurança com relação aos nossos turistas, e isso certamente trará um impacto muito negativo para a temporada 2021. O toque de recolher foi anunciado no mesmo dia em que a matriz de risco foi atualizada no estado. Na semana anterior, o mapa já revelava a pior situação desde o início da pandemia. Nesta semana, o quadro piorou. Passou de 13 para 15 regiões em nível gravíssimo.
Apenas o extremo oeste segue na cor laranja. A taxa de ocupação de leitos é hoje a maior do país. O governo do estado diz que vai monitorar a situação e descartou o fechamento total, como no início da pandemia. Não há que se falar nesse momento em restrições maiores, ninguém está falando em lockdown, mas nós precisamos fazer algumas coisas que diminuam a velocidade do vírus. As pessoas precisam entender, todos nós, gestores da sociedade, que é momento de união. A restrição que está sendo colocada, a sugestão, a proposta, o decreto do Estado que foi compartilhado com os municípios, era para a proteção de todos, da sociedade, para que possamos ali na frente ter maior tranquilidade nas nossas ações.